Olá pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Vamos para mais uma aula, nossa primeira aula do módulo C. Bem, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre genômica, transcriptômica, proteômica e não muito sobre metabolômica. E aí a gente vai ver por que a gente vai falar tanto de genômica nos dias atuais. A gente vai ver lá no finalzinho da aula que esse projeto Genoma, que se iniciou lá em 2000, na verdade 2000 foi o primeiro sequenciamento que se deu, né? Que foi publicado do genoma humano. E a partir daquela primeira publicação, outras vertentes foram criadas. E hoje nós retornamos à genômica, porque depois do projeto ser lançado, eles queriam estudar os transcritos, que eles achavam que os transcritos iriam responder todas as perguntas que estavam sendo feitas. Mas hoje eles veem que a resposta está nesse genoma e que as diferenças que são encontradas nesse genoma podem responder muitas das perguntas. Por isso que a gente vai focar nessa genômica e um pouco também na transcriptômica e na proteômica. Hoje, a gente tem outras ômicas. Nós temos a exômica, que estuda os exons. Nós temos a metabolômica, que estuda também essa interação, o que essas proteínas são capazes de fazer, quais são as funções dessas proteínas e qual o resultado, qual o fenótipo que é desenvolvido a partir da atividade dessas proteínas. Então, existem várias ômicas que são estudadas, mas e o que seria esse genoma? Por que estudar esse genoma que nós chamamos de genômica? O genoma, ele contém todo o DNA de um organismo. Então, se você vai estudar todo esse DNA, você está estudando o genoma. O conjunto dos transcritos é o transcriptoma. E aí, se você vai estudar, você vai sequenciar esses transcritos, analisar esses transcritos, você está estudando, fazendo um trabalho em transcriptômica. Que lá em 2010, 2007, 2010 mais ou menos, se falava muito em transcriptômica. A proteômica é o estudo das proteínas de um organismo, então todas as proteínas daquele organismo, quando você vai sequenciar essas proteínas, você está fazendo um estudo de proteômica. E o metaboloma é um conjunto desses metabólitos. E quando você estuda esses metabólitos, você está fazendo um estudo de metabolômica. No caso do genoma, você vai sequenciar no caso da genômica, você vai sequenciar todo o DNA. No caso da transcriptômica, você vai sequenciar todos os transcritos. Então, você vai ter a sequência desses transcritos. O problema é que nem todos os genes são expressos em um determinado momento. Tem genes que são somente expressos, são regulados, tem uma regulação temporal. E aí eles só são transcritos em um determinado momento da vida, ou em uma determinada doença, uma determinada condição. Então, você simplesmente extrair os transcritos para sequenciar esses transcritos, você não vai estar selecionando e estudando todos os transcritos. Então, é mais difícil você fazer um transcriptoma completo, porque você não vai estar obtendo todos os transcritos numa única extração. Você só vai obter transcritos relacionados a câncer se a pessoa estiver com câncer. Você só vai obter transcritos relacionados a alguma patologia se aquela pessoa estiver desenvolvendo aquela patologia. Então, o transcriptoma é um pouco mais difícil você fazer, a não ser que você decida fazer um transcriptoma de câncer. Que você decida fazer um transcriptoma de COVID, por exemplo.
Então, você determina quais os tipos de transcritos que você quer analisar e qual é a condição que você quer analisar. No caso, é a condição de qual patologia que você quer analisar. É a condição somente da adolescência? Você quer verificar os transcritos durante a adolescência? Você quer verificar os transcritos durante a velhice? E mesmo assim, no início da velhice você tem alguns transcritos. E no final, mais avançando essa idade, você tem outros transcritos que vão ser expressos. Então, para transcritoma, você tem que definir a condição a ser analisada, porque você não vai conseguir abranger todos os transcritos, analisar todos os transcritos de um determinado indivíduo. O proteoma também é a mesma coisa, você não vai ter todas as proteínas, então é necessário determinar, delimitar o que você precisa ou quer analisar. Quando você estuda genômica, você está analisando o DNA por inteiro. Você está analisando as regiões codantes, você está analisando as regiões reguladoras, isso é, as regiões promotoras. Você está analisando exons, introns e também está analisando aquelas regiões que não codificam nada, que são aquelas regiões não codantes. Então, você está analisando toda a sequência de DNA de um indivíduo. Na transcritômica, você só vai estar analisando aquela parte que é transcrita. Então, a parte que é regulada, aquela parte que não é codante, você não vai estar analisando. E dentro dessa parte não codante, dessa parte reguladora, você pode ter também regiões importantes que responderiam muitas perguntas, ok? E na proteômica, você vai estar analisando as proteínas que são expressas. Esse genoma, esse transcritoma, da onde eu vou partir? Como que eu faço essa genômica? Eu sei que eu preciso sequenciar todo esse genoma, toda essa sequência de DNA. Eu sei também que eu preciso sequenciar todos esses transcritos. E como isso é feito? Eu deixei 2 videozinhos para vocês também, que não fui eu que fiz, até porque não é o objetivo da nossa aula. É um vídeo sobre PCR e sobre sequenciamento. Por quê? Para você ter uma noção de como é feito o sequenciamento, e o sequenciamento depende de uma técnica, que é a reação em cadeia de polimerase. Então, lá nesses 2 vídeos, você vai entender um pouquinho sobre como é feita a reação em cadeia de polimerase e também como é feito o sequenciamento. Então, a base desses estudos é o sequenciamento. Você pode sequenciar o DNA, você pode sequenciar os transcritos, mas a sequência dos transcritos, essa sequência de transcritos é obtida a partir de sequência de DNA, e a gente vai ver como que isso é feito, por que isso é feito. Você também pode sequenciar proteína. E aí o sequenciamento de proteína é diferente, não é aquele sequenciamento que eu deixei lá no videozinho, não. Esse sequenciamento ele é primordial. E como que, falando assim, bem superficialmente, como que esse sequenciamento ele é feito? Esse DNA, esse genoma, ele é fragmentado. Então, todos esses fragmentos que são obtidos pela fragmentação desse DNA, esses fragmentos são clonados, isso é, são inseridos em vetores que nós chamamos de vetores de clonagem. Os plasmídios que são encontrados em bactérias são utilizados como vetores de clonagem. Então, a gente pega esse DNA circular, a gente abre esse DNA circular e insere fragmentos de DNA que você quer estudar. Então, cada fragmento que você obtém de restrições, que a gente fala que a gente utiliza enzima de restrição, enzima de fragmentação de DNA, né? Então, esses fragmentos que são obtidos, eles são inseridos um a um em vetores de clonagem. Então, você vai ter, ao final desse
desse primeiro passo, uma coleção de clones. Cada clone vai conter um plasmídio e nesse plasmídio contém um fragmento do seu DNA. Então, ao final, você vai ter uma biblioteca genômica. E essa biblioteca contém fragmentos do seu genoma, do seu DNA. Se a gente for juntar cada fragmentinho que foi clonado em um vetor de clonagem, a gente vai ter todo o DNA desse indivíduo, ok? E como que a gente faz essa biblioteca de transcriptômica, que a gente chama de biblioteca de cDNA, que também é uma coleção de clones. Mas para a gente clonar dentro de um vetor de clonagem, a gente tem que ter um fragmento de DNA. Porque o plasmídio é um DNA circular. A gente não pode simplesmente inserir um fragmento de RNA nesse vetor circular de DNA. Então, a gente tem que transformar esse RNA em um DNA, que nós chamamos de cDNA, um DNA complementar. Como é feito essa síntese desse DNA complementar? A gente sabe que na transcriptômica eu tenho a extração desses RNAs mensageiros. Esses RNAs, a gente verifica que tem características de RNA, né, de RNA mensageiro, portanto tem essa cauda poli-A. E essa cauda poli-A, ela é conhecida. A gente sabe qual é a sequência. É adenina, 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 adenina. Então, eu posso sintetizar um primer, um óligo, que vai parear nessa cauda. E vai parear em todas as caudas de RNA mensageiro. Então, eu posso sintetizar um primer, um óligo, um iniciador rico em timina, que a gente chama de primer DT ou óligo DT. Então, esse óligo DT, como ele é rico em T, ele vai anelar, ele vai parear, e aí vocês podem verificar como ocorre esse pareamento, como ocorre essa reação lá na PCR, na aula de PCR. Então, esse óligo vai parear nessa região, porque ele é complementar a essa região, a cauda poli-A, e vai oferecer uma extremidade 3' A importância de se ter um primer é que o primer vai oferecer uma extremidade 3' para a polimerase. Então, lá na reação em cadeia de polimerase, a gente vai ver que esses óligos, eles são importantíssimos, porque é a partir dessa extremidade, dessa região 3' proeminente, que eu tenho a síntese, que eu tenho a extensão, eu tenho a atividade da enzima incorporando nucleotídeos a partir dessa extremidade 3'. Nesse caso aqui, vão ser incorporados nucleotídeos, no caso, fazendo a leitura de ribonucleotídeos. Então, eu tenho, na verdade, a atividade e a utilização de uma transcriptase reversa. Então, essa transcriptase reversa, ela vai fazer essa reação. Ao contrário das outras polimerases, né, que são utilizadas em reação em cadeia de polimerase, nesse caso de síntese de cDNA, nós utilizamos a transcriptase reversa. E aí ela vai fazer essa síntese da primeira fita de DNA, fazendo a leitura do RNA, ela incorpora esses nucleotídeos, né, esses desoxirribonucleotídeos. Posteriormente, para não ter uma quimera, uma molécula dupla fita, metade RNA, metade DNA, eu tenho a degradação da fita de RNA. Então, esse RNA ele vai ser degradado por ribonucleases e, posteriormente, eu tenho a utilização da DNA polimerase 1. Porque essa DNA polimerase 1, a gente estudou ela lá quando a gente viu replicação de DNA, ela também tem uma atividade polimerase. Ela é uma polimerase, na verdade. Então, ela vai incorporar DNA, removendo aquela parte de RNA que ficou.
Porque ela, na verdade, ela funciona como um sistema no sistema de reparo. Então, ela vai remover pedacinhos de RNA que podem ter ficado, remove e incorpora os desoxirribonucleotídeos. Na finalização, ao final desse processo, eu vou ter uma molécula de DNA pura, somente com desoxirribonucleotídeos, ok? Mas essa molécula de DNA, ela foi feita a partir de uma molécula de RNA mensageiro. Então, eu tive a síntese de um DNA complementar. Complementar a qual sequência? A sequência de RNA mensageiro. Okay. Eu vou fragmentar, eu vou digerir todas aquelas moléculas de DNA. Então, se eu tenho em humanos 46 cromossomos, 46 fragmentos, eu vou fragmentar todos esses 46 fragmentos e vou obter pequenos fragmentos, minúsculos fragmentos comparados ao fragmento cromossoma, ok? Agora, na transcriptômica, eu vou amplificar e sintetizar também, né? Porque não deixa de ser uma síntese, mas uma síntese com amplificação, com reação em cadeia de polimerase. Então, eu vou amplificar e sintetizar a partir da leitura de RNA. Então, esses RNAs vão servir como molde para minha síntese e amplificação dessas moléculas. Aqui eu fragmento, eu faço restrição, faço digestão, fragmentando esse DNA. E aqui não. Aqui eu sintetizo a partir da leitura de RNA. Então, se estudar, porque se pensou, né, em se fazer genômica, se fazer projetos de genoma. No início, eles queriam saber por que aquele indivíduo tinha aquela característica, ou por que aquela bactéria apresentava essa característica, ou aquela patogênese. E acreditavam que somente sequenciando, eles iam responder essas questões. E aí, quando decidiu-se por sequenciar todo o genoma humano, eles esperavam obter respostas e encontrar cura de várias doenças, apenas conhecendo as sequências, a sequência desse genoma. Então, o passo inicial... Ai, meu Deus. Nossa, esse mouse está horrível. O passo inicial foi esse sequenciamento. E a partir desse sequenciamento, quando eles obtiveram, né, quando eles tiveram toda aquela sequência, todo aquele volume de informações, de A, G, C, T, A, G, C, T, eles pensaram assim, e agora? O que a gente faz com isso? Agora eu tenho que descobrir, dentro desse montante de letras, de letrinhas, onde estão os genes. Eu tenho que descobrir, nesse montante, onde estão as regiões reguladoras, onde estão os exons, onde estão os introns, o que é codante, o que é não codante. E aí eles começaram a fazer análises comparativas. Porque é mais fácil analisar genoma de bactérias. Porque você pode deletar, nocautear algum gene e verificar o fenótipo dessas bactérias com algum determinado gene nocauteado. Então, depois que eles obtiveram todas essas sequências, eles foram comparando essas sequências com sequências de organismos já sequenciados, que já estavam sendo caracterizados. Então, o próximo passo foi fazer uma análise comparativa dessas sequências. E, a partir daí, fazer uma análise funcional. Por quê? Porque quando eles comparavam a sequência obtida com algo que já estava no banco de dados, no GeneBank, que foi feito um banco de genes, né? E aí, quando eles comparavam, eles viam, esse gene aqui que eu acabei de... Esse fragmento de DNA que eu acabei de sequenciar, em bactéria,
é uma TPase. E aí eles colocaram que é hipoteticamente uma TPase porque a sequência bate. Então eles estavam estudando a homologia entre esse DNA de humanos, no caso, e o DNA de um outro organismo que já tinha sido caracterizado ou estava sendo caracterizado. Para isso, para se obter para fazer essa comparação, várias pesquisas foram feitas, pesquisas para analisar a função do gene. E aí, na época, fazia-se muito RNAi, isso é, fazia a interferência daquele RNA, né, para ver que se a falta da proteína, a proteína que era originada daquele RNA, o que acontecia se não tivesse a proteína? Então, pelo nocaute do gene, isso é, daquele RNA, eu verificava a função. Microarranjos também foram feitos para analisar a função dos genes. PCR em tempo real foi feito e muitas outras análises foram feitas buscando encontrar a função de todos aqueles genes que eles estavam sequenciando. E como que eles viam que era um gene? E aí, nesse primeiro momento, que não se sabia se era gene, onde que estava o gene, eles procuravam ORFs, que eram sequências abertas de leitura. E o que são sequências abertas de leitura? São aquelas sequências onde eu posso encontrar um códon de iniciação e códon de parada. E entre esse códon de iniciação e códon de parada, eu tenho inúmeros outros códons que estão codificando para algum determinado aminoácido. Então, essas frequências abertas de leitura eram chamadas de frequências abertas porque não se sabia qual era o gene. Fazendo a análise comparativa, eles conseguiam determinar ou hipotetizar que gene era aquele, ok? Então, essas ORFs eram encontradas através de software que buscavam em toda aquela sequência de DNA essas informações de códon de iniciação, códon de parada, e entre esses códons uma grande informação de aminoácidos a partir da leitura desses códons, dessas trincas, certo? Então, nesse primeiro momento de projeto Genoma, era feito exatamente isso: sequenciamento, análise comparativa e análise funcional. Quando eles viram que saber onde estavam localizados os genes, se estava localizado no cromossomo 1, 2 ou 3, saber a sequência do gene somente não respondia muito. Então, eles partiram para procurar as diferenças. Porque procurar o que era comum nos indivíduos não estava respondendo muita coisa. Então, eles partiram em busca das variabilidades, que essa variabilidade iria responder por que um indivíduo tem câncer e o outro não. Por que um indivíduo é negro e o outro branco? Porque um tem 1,80 e o outro tem 1,60, 1,50. Então, essa diferença na sequência do genoma, na sequência de todo esse DNA, poderia responder às perguntas que estavam sendo feitas. E aí eles partiram para buscar regiões de inserções e deleções, que nós chamamos de regiões indel, regiões de inversão, região de translocação, região de variação no número de cópias, e essas regiões de variação no número de cópias são regiões também de inserção, deleção, são regiões de mudanças macro. Regiões repetitivas em tândem, que nós chamamos de mini satélites, microsatélites.
e polimorfismo de nucleotídeo único, onde eu tenho uma alteração de apenas um nucleotídeo. Então, essas regiões que variavam de indivíduo para indivíduo determinavam, por exemplo, as diferenças. E essas regiões de variabilidade são regiões polimórficas, são as regiões que nós chamamos de polimórficas. Então, esse polimorfismo foi, a partir daí, foi estudado. Essa variabilidade genética que nós encontramos de 0,1 a 0,5% de diferença a nível de DNA, se eu for pegar o meu DNA, o seu DNA, o DNA da população, nós temos de diferente apenas essa porcentagem. Mas essa pequena porcentagem nos diferencia e determina muitas características importantes que nós estamos buscando entender e buscando respostas, na verdade. Então, essas diferenças, elas passaram a ser o alvo dos pesquisadores. Essas diferenças, elas podiam responder questões com relação à antropologia, com relação à medicina forense, porque eu poderia, estudando essa diferença, saber quem cometeu o crime, quem morreu, e também na medicina clínica, porque um tem a doença e o outro não tem, porque um manifesta e o outro não manifesta. Então, essas diferenças poderiam responder a essas perguntas. Então, a partir da análise dessas regiões polimórficas, e também de todo o DNA, eles puderam verificar e determinar que não existe raça humana. Eu, negra, com as minhas características, posso ser mais próxima geneticamente a uma pessoa que nasceu na Alemanha, que é alemã, que é tida como ariana, do que um outro ariano de lá. Então, se eu comparar o meu DNA com o DNA de dois arianos, esses dois arianos, eles podem ser mais distantes geneticamente do que eu comparado ao genoma de um deles, certo? Então, isso, por conta dessas comparações, dessas análises comparativas de sequência de DNA, foi verificado que não existe raça humana, porque raça quer dizer pureza, é algo que pode passar por diferentes anos, por vários anos, e aquela pureza se mantém. Aquela sequência de DNA se mantém naqueles indivíduos. Como não existe raça humana, não existe pureza em relação à genética, nós somos miscigenados, portanto, eu posso ser ter um DNA mais próximo de ariano do que um ariano comparado, ok? Então, não existe raça humana. Então, qual a importância dessas regiões polimórficas? Essas regiões são fonte de variabilidade. A gente pode diferenciar pessoas, diferenciar indivíduos a partir da análise dessas regiões polimórficas. Nós chamamos de DNA fingerprint. Por que DNA fingerprint? Porque, na verdade, é uma digital a nível molecular, uma digital que você analisa a partir do DNA. Então, essa variabilidade permite construir um perfil genético, porque o restante do DNA que não é variável não nos diferencia. Mas essas regiões polimórficas podem distinguir um indivíduo do outro indivíduo. Então, é isso que a gente procura, que a gente busca, região polimórfica. Que
que eu vou utilizar esses satélites? E por que são chamados de satélites? São chamados de satélites, de DNA satélite, porque é um DNA que não é codante. É um DNA que não vai dar origem, que não vai estar sendo representado lá na proteína. Ele não traz códon na sua sequência. Então, é uma região não codante. Essa região não codante, ela pode estar em região promotora ou próxima à região promotora. Ela pode ser localizada dentro de introns, que também a gente consegue encontrar regiões de satélite, de mini satélites ou microsatélites até dentro de introns. Então, são encontrados esses satélites em regiões que não codificam proteína, ok? E são essas regiões satélites que apresentam essa variação genética que são estudados, por exemplo, para diferenciar um indivíduo do outro. Nós herdamos o nosso DNA do nosso pai e da nossa mãe. Então, aquelas regiões polimórficas que estão contidas no DNA da minha mãe, eu herdo parte dela, porque 50%, na verdade, vamos dizer assim, arredondar, 50% do meu pai, 50% da minha mãe, não fazendo menção a crossing over, ok? Então, as minhas regiões polimórficas, elas vão ser encontradas na minha mãe. E outras regiões polimórficas que eu também tenho, vão ser encontradas no meu pai. Portanto, o teste de DNA para determinar a paternidade analisa essas regiões de variabilidade que são herdadas do meu pai e herdadas da minha mãe. Eu estou analisando essas duas regiões, esses dois alelos aqui. Na verdade, essa é uma única região do DNA, né? É um locus. Só que aqui eu estou no cromossomo, vamos supor, no cromossomo 1 e esse aqui no cromossomo 1'. Mas essa região é a mesma nos dois cromossomos, ok? É o mesmo locus, certo? Mas eu não consigo, a partir da amplificação dessas regiões e analisando por esse gel aqui, por esse padrão de bandeamento, eu não consigo definir que essa região aqui é uma região heterozigota, como eu estou verificando aqui. Essa análise aqui não me dá essa informação de heterozigose ou monozigose, ok? Porque eu poderia ter esse fragmento desse tamanho, que é pequeno, aqui, ó, ok? E esse fragmento aqui, que é maior, aqui, ó, certo? Então, eu não faço essa... Eu não posso fazer essa análise de regiões. Esse gel, esse resultado, não permite analisar região a região. O que nós fazemos a fundo, através de microsatélites, porque a análise de microsatélite, ela me dá essa informação. Vamos supor, aqui eu tenho essa espécie, esse indivíduo, né? Esse indivíduo A e esse indivíduo B, ok? Esse indivíduo A, ele vai ter, na hora que eu for sequenciar e amplificar, na verdade, essa região, eu vou verificar que eu tenho 5 repetições desse CA. Então, eu encontro aqui 5 repetições desse CA. Aqui, eu encontro 3 repetições desse CA. Só que, nesse indivíduo, eu só encontro
nos 2 alelos, repetições de CA, 5 repetições. E nesse indivíduo eu só encontro 3 repetições de CA. Portanto, ele é homozigoto para essa região. Esse indivíduo aqui é homozigoto para essa região. E esse indivíduo aqui é heterozigoto. É homozigoto para essa região. Tanto no alelo 1 quanto no outro alelo eu só vou encontrar 5. E nesse aqui eu só vou encontrar 3 repetições. Se eu cruzar esse indivíduo homozigoto com esse indivíduo homozigoto, eu vou ter um filho heterozigoto. Porque isso aqui só doa 5 repetições e esse aqui só doa 3 repetições, certo? Então, o indivíduo originado desse cruzamento vai receber 5 e 3, ok? E se eu for analisar esse pai, essa mãe e o filho originado desse cruzamento, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter uma região amplificada somente com 5 repetições, eu vou ter uma região amplificada somente com 3 repetições e eu vou ter o filho com amplificação de 5 e 3, ok? O microsatélite me dá essa informação de heterozigose ou monozigose. Por isso que eles são mais informativos e eles hoje são utilizados porque eles dão essa informação de forma mais clara, ok? Eu tenho um homozigoto, este alelo com 7 repetições, esse alelo com 7 repetições, e no heterozigoto eu tenho esse alelo com 7 repetições e esse outro alelo com 9 repetições, certo? E aí no gel, na hora de analisar, eu vou ter isso aqui. Só que hoje o gel é ainda utilizado, mas nas principais empresas que fazem essas análises moleculares, nós temos outras ferramentas. Por exemplo, utilizando cromatografia, onde eu posso analisar esse padrão de bandeamento de uma outra forma. E a gente vê isso muito bem nesses CSI, que mostra essas respostas de suspeito em horas. Eles utilizam essas ferramentas, eles utilizam esses aparelhos que são mais rápidos e mais eficientes. Aqui também é menos que 10. Esse número ele pode variar. Então, alguns podem falar que é de 4 a 6, isso é, 4 a 6 bases que se repetem. Então, a gente não vai como que fala? A gente não vai se ater a esse número, não. Se eu for falar de microsatélite, eu vou mostrar para você que é microsatélite, certo? Se eu estou tratando de um microsatélite com 6 ou de um mini satélite com 6 ou 10, eu vou falar se é micro ou mini satélite. Então, esses motivos de microsatélites são aquelas regiões de nucleotídeos que se repetem e tem aproximadamente 2, 3, 4, 5, 6 nucleotídeos que se repetem, ok? E aí essas repetições são inúmeras. Eu posso ter 15, 20 repetições desse mesmo motivo. E eles são encontrados dispersos pelo genoma. São encontrados em regiões não codantes e também podem ser encontrados dentro de introns, por exemplo, que também não é codante, mas já está dentro de região gênica. Aqui a gente já falou, né? Mas deixa eu te mostrar aqui novamente. Eu tenho aqui uma região com 3 repetições de GTA. E aqui eu tenho também uma região com 5 repetições de GTA. Essa análise de microsatélite foi feita em gel, onde eu tenho um alelo com 7
7 repetições e um alelo com 5 repetições. Esse outro indivíduo, esse indivíduo é heterozigoto. Nesse indivíduo aqui, nesse indivíduo 2, os dois alelos têm 7 repetições, então ele é homozigoto. Nesse indivíduo número 3, os dois alelos contêm 5 repetições, ele é homozigoto. E nesse quarto indivíduo, eu tenho um alelo com 7 repetições e um outro alelo com 3 repetições. Esse indivíduo também é heterozigoto, ok? Para esse ensaio, eu tive que fazer uma PCR, amplificar essa região e, posteriormente, fazer uma eletroforese, correr esses amplicons, certo? Eu vou colocar esses amplicons num gel, submeter esses amplicons em uma malha para dividir, separar esses fragmentos com diferentes tamanhos, ok? Hoje, a gente quase não utiliza gel. Nós temos aparelhos que são mais eficientes e que também vão determinar a quantidade desses amplicons e o tamanho desses amplicons. Nesse caso aqui, ó, eu tenho esse aparelho onde foi feita a análise de microsatélite no intron 4 do gene CYP19. E esse microsatélite tem o motivo de 4 nucleotídeos. Então, são esses 4 nucleotídeos que se repetem. E verifica-se no resultado que aqui é a mesma coisa, só que neste caso eu estou analisando 4 regiões. Estou analisando essa região VWA, essa região THO, essa região repetições e essa região CF1PO. E 11 repetições. Na realidade, quando a gente vai analisar, então, se ele tem 9 repetições em um alelo e 11 repetições no outro alelo, então, ele é heterozigoto. São várias regiões polimórficas que são analisadas. Nesse caso, eu tenho a amostra que foi retirada da cena ele é heterozigoto. Nesse caso, foi para sangue. Essa região. Então, eles retiraram sangue dessa cena e analisaram as regiões, o padrão, ok? Eles analisaram um suspeito, um primeiro suspeito e um segundo suspeito. Para essa região VWA, eu tenho 2 alelos e um alelo possui 14 repetições e o outro alelo possui 15 repetições. Esse indivíduo número 1 tem 16 repetições em um alelo, 17 repetições no outro alelo. Esse indivíduo número 2 tem 14 repetições nesse alelo e 15 repetições nesse alelo, ok? Nesse segundo locus analisado, THO, eu tenho 7 repetições em um alelo, 9 repetições. Ele também é heterozigoto para essa região. Esse indivíduo tem 6 repetições e 9 repetições. E esse indivíduo tem 7 repetições e 9 repetições. Também é heterozigoto para esse locus e apresenta o mesmo número de repetições. Terceira região a ser analisada. O indivíduo que deixou o sangue na cena do crime é homozigoto para a região TPOX. Ele tem, em ambos alelos, ele tem 8 repetições. O suspeito número 1 é heterozigoto para essa região. Tem 10 repetições em um alelo, 11 repetições no outro. E o indivíduo número 2 também é homozigoto para essa região, ok? Nos 2 alelos ele apresenta 8 repetições. A última região analisada, eu tenho aqui 10 repetições em um alelo e 13, também apresenta heterozigose. E o indivíduo número 2 também tem o mesmo padrão. Então, neste caso, o indivíduo número 2 que cometeu o crime, certo? E é exatamente uma análise assim que sai depois de 2, 3 horas lá no CSI, certo? Eles analisam isso aqui. Bem, um outro tipo de polimorfismo que a gente já tinha falado era do SNP, que é o polimorfismo de um nucleotídeo simples ou único. Ele não é tão
ele não dá tanta informação, porque eu só tenho uma única variação, né, de um único nucleotídeo, mas ele é bastante estudado em algumas doenças, que basta ter uma alteração de um único nucleotídeo. Tem as variações de número de cópias, e aí essa variação de número de cópias, geralmente, como eu falei, são macro, e aí eu tenho duplicações e deleções acontecendo, que também são analisadas para verificar a alteração fenotípica. Por que daquela alteração fenotípica? Então, eu posso analisar essas duplicações e essas deleções. Se eu for comparar, eu tenho microsatélites, que é bastante utilizado na genética florense, e me dá muita informação, onde eu posso analisar vários locos, várias regiões do genoma. Os SNPs, que são utilizados para doenças complexas, porque uma única alteração pode ocasionar a doença, e as variações de números de cópias, né? Que são aquelas inserções e deleções. Essa variabilidade genética que é encontrada, na verdade, nessas regiões polimórficas, determinam essas diferenças com relação à raça, não à raça humana, mas com relação à raça animal, com relação à altura, com relação à cor de olhos, com relação à suscetibilidade ou resistência a alguma infecção, susceptibilidade ou resistência a alguma doença, a resposta do indivíduo a algum tipo de fármaco. Por que uma pessoa utilizando um fármaco tem resultado e na outra pessoa que é utilizado o mesmo fármaco não tem resultado? Então, essas variabilidades podem explicar essas diferenças no fenótipo, essas diferenças na resposta, ok? E eu também tenho algumas variabilidades que não estão em regiões codantes, que estão fora do DNA, não estão dentro de introns, estão longe de regiões gênicas, são silenciosas, aparentemente silenciosas, mas que são utilizadas como marcadores, que são regiões de variabilidade que não determinam aparentemente fenótipo, mas que podem ser utilizadas como marcadores genéticos para verificar diferenças e semelhanças entre indivíduos. Essas regiões polimórficas, a gente já falou, elas são utilizadas na medicina forense para determinar a paternidade, para determinar se aquele indivíduo foi responsável pelo crime, pelo estupro ou pelo assassinato, para identificar também vítimas de catástrofe. A pessoa morreu soterrada, só foi encontrado o corpo, sei lá, dias depois. Não dá para verificar quem é, mas o DNA pode ser utilizado para verificar quem é o pai daquela pessoa e quem é a pessoa. Uma outra aplicação que tem sido feita também, e eles estão aprimorando essa análise de região polimórfica, é que algumas regiões podem determinar características fenotípicas, por exemplo, traços da pessoa. Então, a partir da análise do DNA, eu posso fazer um retrato falado. Na verdade, um retrato que é falado pelo DNA daquele indivíduo. Eu posso predizer um indivíduo a partir dos traços daquele indivíduo, a partir da análise, da análise do DNA. Alguns crimes que foram solucionados utilizando o DNA que foi encontrado no local, e a análise daquele DNA fez esse retrato falado. E alguns crimes foram solucionados dessa forma. Uma outra característica que também pode ser analisada
é o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial, ele não vai determinar se aquele indivíduo é pai, não, no caso do DNA mitocondrial é da mãe, se é mãe daquela pessoa, vai determinar parentesco. Mas por que utilizar DNA mitocondrial se não determina se aquele indivíduo é filho de uma determinada mulher? Porque o DNA mitocondrial ele é mais resistente à degradação. Então, por exemplo, em Brumadinho, muitas pessoas ficaram soterradas muito tempo. E aí, quando encontraram esses restos mortais, o DNA estava muito degradado. Então, DNA mitocondrial pode ser utilizado nesse momento de degradação de corpo. Na queda das torres... Na queda não, ele caiu, mas foi porque foi derrubado. Quando derrubaram as torres gêmeas, também utilizaram esse DNA mitocondrial, que é mais resistente à degradação, então ele fica mais íntegro. Eu posso fazer a análise dessas regiões polimórficas nesse DNA que foi pouco degradado. Mas aí eu não consigo saber de quem realmente ele é filho, mas eu consigo saber parentesco. Então, se eu tenho... Agora, o problema é se tiverem 2 irmãos. Aí que não vai dar mesmo, não vai dar para saber. Mas se tiver uma pessoa da família lá só, você consegue identificar que aquela pessoa que estava naquele local, né? As pessoas sabem que quem estava ali. E aí dá para identificar o corpo, ok? Mas se tiver irmão, parentes muito próximos, fica mais difícil você identificar com DNA mitocondrial. Então, esse DNA mitocondrial, ele é utilizado na identificação desses corpos em catástrofes, onde o corpo, esses restos mortais, ficaram durante muito tempo e o DNA nuclear está muito degradado. E aí faz uso do DNA mitocondrial. Também é utilizando o DNA do cromossomo Y. Nesse caso, o homem, ele recebe aquela região, aquele cromossomo somente do pai. Isso é muito utilizado nos Estados Unidos. Teve até um caso onde eles tinham o DNA do criminoso, né, que cometeu o estupro, mas aquele indivíduo, aquele homem, poderia ser qualquer homem daquela cidade, daquela região. E aí, da onde que eles partiram? Eles pegaram o DNA, as regiões polimórficas que estão inseridas no cromossomo Y e compararam com um banco de dados que já tinha sido criado a partir do DNA dos detentos. Então, todos os detentos daquele presídio, no caso, eles já tinham o seu DNA cadastrado, as suas regiões polimórficas cadastradas no sistema. Então, eles pegaram o DNA lá do crime, daquele estuprador que deixou, sei lá, o sêmen no local e compararam com o banco de dados da penitenciária. E aí, o que eles viram? Eles encontraram que tinha um homem que estava preso e que tinha regiões polimórficas similares ao criminoso. Então, eles reduziram uma cidade inteira a uma família só. E aí eles puderam pegar, e pelo grau de homologia que eles encontraram, de similaridade naquelas marcas, nas regiões que foram analisadas, eles viram que poderia ser primo, poderia ser sobrinho. Então, esse número de indivíduos a serem analisados já reduziu. Então, a partir daí, eles só solicitaram, né, a presença desses parentes próximos desse detento, e pelo DNA eles conseguiram concluir e achar quem foi responsável pelo estupro. Então, DNA
do cromossomo, regiões polimórficas do cromossomo Y também podem ser utilizadas, principalmente para esse tipo de crime. Outras regiões polimórficas que estão sendo muito utilizadas são aquelas regiões polimórficas que estão envolvidas com câncer de pulmão, de bexiga, de estômago, porque já foi feito não só o transcriptoma, mas já está sendo analisada regiões polimórficas que estão envolvidas com essa doença. Então, a partir dessas análises, a partir da análise dessas regiões polimórficas, eu posso, por exemplo, fazer uma farmacogenômica, onde eu posso definir quais são os melhores fármacos para aquele indivíduo, que apresenta aqueles marcadores, que apresenta aquele tipo de DNA. Porque hoje já se sabe por que quando se faz a análise, né? Já se sabe por que aquele indivíduo ele não responde àquele tipo de tratamento e o outro indivíduo responde. Então, isso pode ser determinado pelo DNA. E aí, os médicos, no caso, o paciente que tenha o acesso a esse tipo de análise genética, ele pode fazer um tratamento específico. Ele pode ter uma medicina personalizada. Ele pode ter um tratamento de acordo com o DNA dele. Pela análise do DNA, o médico vai poder falar se aquele tratamento é o mais eficiente ou menos eficiente para aquele paciente. Então, a partir da análise dessas regiões polimórficas, eu posso determinar o tratamento e os medicamentos que devem ser utilizados. Já se faz, não é barato, mas já se faz esse tipo de medicina. Atualmente, eu tenho indivíduos diferentes, ok? Mas que utilizam o mesmo tratamento. E aí, um grupo tem efeito, outro grupo simplesmente não tem nenhum efeito, não melhora nem piora, e num outro grupo pode até piorar. Então, esse modelo atual não é o melhor modelo, mas é o modelo mais barato, ok? E esse modelo personalizado, eu faço a análise desses indivíduos e a partir da análise dessas regiões, eu posso determinar qual medicamento que cada grupo pode tomar, que cada paciente, na verdade, pode fazer uso, ok? Então, essa medicina personalizada é utilizada hoje. Mas você precisa fazer a sua análise genética para ver em qual grupo você pode entrar. Qual é o melhor tratamento para você. Então, o objetivo desses testes farmacogenéticos são identificar essas alterações no DNA que estão associadas a essa metabolização. Isso é, como que aquele indivíduo vai metabolizar aquele medicamento. Se aquele medicamento ele vai ser metabolizado ou não vai ser metabolizado. Se ele vai ser eficiente ou não vai ser eficiente. E essas alterações na metabolização são identificadas pelas regiões polimórficas, ok?